Como ser feminina de acordo com a Bíblia? Será que existe um passo a passo para a verdadeira feminilidade bíblica? Esse definitivamente é o melhor livro cristão que eu já li sobre feminilidade bíblica. Ele pega, em um versículo da Bíblia, ele expõe ali toda a visão bíblica da feminilidade. O que é ser mulher? O que é ser feminina segundo a Bíblia? A feminilidade bíblica se aprende? E se ela se aprende, quais são os ingredientes da verdadeira feminilidade? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Mas se essa é uma primeira vez sua nesse canal cristão, o Clube do Aconchego de Deus existe para edificar a tua fé, te inspirar, te encorajar, te dar dicas de vida cristã. Se esse é o objetivo que você tem, seja mais do que bem-vindo, bem-vinda. Subscreve ativando o sininho, porque a gente tem vídeo novo toda segunda-feira, às 17 horas. Então, bora lá começar falando do que significa a verdadeira feminilidade. O que é ser feminina? O que é ser mulher segundo a Bíblia? A primeira coisa que a gente vê é que as mulheres foram criadas para... A mulher foi criada a partir de Adão e para Adão. Não foi feito o homem para a mulher, mas a mulher para o homem. Então, a mulher foi feita para ser uma ajudadora idônea, para cuidar, para ajudar, para auxiliar o homem. Esse é o nosso principal ministério, nosso principal chamado enquanto mulheres. Mas vocês devem estar pensando aí, e daqui a pouco vai começar a falar de submissão bíblica. E sim, a gente vai falar sobre isso daqui mais pra frente. Mas antes, eu queria te falar que a verdadeira feminilidade bíblica também se aprende. Mas você precisa entender verdadeiramente o que significa ser mulher, o que é ser feminina aos olhos de Deus. Muitas das vezes esse conceito da feminilidade tem sido distorcido e entrado em muitos parâmetros dos quais ele não são bíblicos, não tem nada a ver com aquilo que o Senhor projetou para nós mulheres. Eu queria começar dando já uma dica de um super livro, talvez foi o melhor livro cristão que eu já li sobre feminilidade bíblica. Eu li no finalzinho do ano passado, de 2023, que é o livro Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, vivendo a beleza do Evangelho juntas. Ele já deixa aí transparecer um pouquinho do que é a verdadeira feminilidade. Ele vai bater aqui na tecla ou no versículo de Tito 2. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre os ingredientes da feminilidade bíblica que estão presentes nesse versículo já. Mas, antes, eu queria te indicar esse livro, em primeiro lugar, sobre feminilidade bíblica. Eu queria te perguntar se você já leu. Se você já leu, coloque aqui nos comentários. Eu simplesmente amei. Foi o melhor livro que eu li em 2023, então eu super indico. E todo esse vídeo vai ser baseado nele. Nesse livro, eu entendi que a verdadeira feminilidade se aprende através de uma mentoria transgeracional feminina. O livro, o que é isso? Você deve estar pensando. Calma, gente, eu vou explicar para vocês. A mentoria feminina transgeracional ocorre entre gerações, mulheres mais velhas ensinando mulheres mais jovens o real significado da verdadeira feminilidade bíblica. Antes de fazer essa divisão do passo a passo para começar a entender o que é a feminilidade bíblica e os ingredientes necessários para ser feminina segundo a Bíblia, eu queria ler com vocês o capítulo de Tito 2, versículos 3 e seguintes. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Guarda aí que a gente já vai sublinhar os ingredientes da verdadeira feminilidade presentes nesse versículo, mas você pode lá já entender que é necessário que as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens. Daí que o passo a passo da verdadeira feminilidade bíblica começa por essa mulher mais velha. Onde estão as mulheres mais velhas da nossa igreja? Onde estão as mulheres, as cristãs maduras, que poderão ensinar o que é bom às mulheres mais jovens? Muitas vezes a gente tem que se perguntar, a gente vai na igreja, a gente busca uma mãe espiritual, a gente busca um exemplo, a gente às vezes é uma mulher mais jovem, a primeira cristã na família, ou uma mulher mais jovem que está desviada da palavra, dos caminhos do Senhor, ou que não tem mais nenhum cristão, como a gente já falou, em casa, onde ela possa se espelhar. E onde estão essas mães espirituais, essas mulheres mais velhas para ensinarem a verdadeira feminilidade para essas mulheres mais jovens, para passarem, o bastão do que é ser feminina aos olhos de Deus para a próxima geração. Sim, essas mulheres mais velhas precisam de ensinar, e para isso elas precisam ser treinadas, capacitadas. E esse é o primeiro ponto. Por que elas serão treinadas e capacitadas? Basta a gente ler o contexto em que Paulo está falando. Ele está falando a quem nesse versículo? Ele está falando para o jovem pastor Tito. Sim, o pastor de uma igreja que estava ali com alguns problemas. Ele está dando indicações sobre como agir, como orientar, como treinar as mulheres da sua igreja. Ou seja, é uma obrigação do pastor, da liderança da sua igreja, estar captando quem são essas mulheres mais velhas, mais experientes na fé, cristãs maduras, para poderem estar
treinando elas e ensinando essas mulheres mais jovens. Então esse é o primeiro ponto. Como é que deve ser esse treino, essa preparação das mulheres mais velhas? De acordo com a sã doutrina. Elas vão ensinar o que é bom, o que está de acordo com a sã doutrina, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então toda essa mentoria tem um objetivo final, que a gente vai ver lá mais no fim do vídeo. Qual é o passo a passo que essa mulher mais velha precisa passar para estar apta, treinada, capacitada, equipada para equipar mulheres mais jovens na verdadeira feminilidade? Ela precisa ter uma mente sófron. Calma, já vou explicar para você o que é. Ela precisa ter essa mente sófron, ela precisa ser um exemplo, ela precisa ser o exemplo, ou seja, ela precisa viver e praticar aquilo que ela vai ensinar. Terceiro, ela precisa ensinar na prática, no dia a dia, caminhando junto com essa mulher mais jovem. Então vamos aqui devagarzinho destrinchar cada um desses pontos. Em primeiro lugar, ela precisa ter uma mentalidade sófron. Sófron é a palavra que deriva do grego, quer dizer sadio, mente, sós, from, quer dizer mente sadia, mente saudável. Ela precisa de uma mente equilibrada, de uma mente moderada, de uma mente prudente, para poder, e sadia, para ensinar. Ou seja, a transformação na mente das mulheres mais jovens precisa primeiro ocorrer na mente das mulheres mais velhas. Essa mulher mais velha tem que possuir essa mente sófron, essa mente cheia do Espírito Santo, dominada pelo Espírito Santo. Não pode ter apenas a mente, mas ela também precisa praticar aquilo do qual ela crê. Então ela precisa viver na prática, ela precisa ser um exemplo vivo, um testemunho vivo de uma mulher piedosa, de uma mulher santa, de uma mulher pura, de uma mulher que tem essa mente cheia e transformada pelo Espírito Santo. E ela precisa caminhar junto com essa mulher mais jovem. Sim, aqui você tem duas opções. Ou você pode falar com o seu pastor e pedir para que ele esteja instaurando na sua igreja esse ministério de aconselhamento, de ajuda, de entreajuda entre mulheres mais velhas e mulheres mais jovens, essa mentoria que vai ajudá-las a serem mulheres femininas, mulheres de acordo com a palavra de Deus. Você também pode estar praticando. Se você vê que na sua igreja não existe abertura, ou que ainda não é o momento, ou que o pastor decidiu que, por enquanto, existem outras prioridades que às vezes também acontecem, você, mulher mais velha, pode estar por conta própria também praticando, desde que você tenha essa mente saudável, essa mente sofronizo, o sofron, que você viva ela na prática, que você esteja caminhando com uma ou duas ou três até mulheres mais jovens da sua igreja. A gente vai necessitar de um aconselhamento, de um encorajamento. Às vezes elas vão precisar de confessar, de se arrepender. Você vai precisar de se colocar na brecha por essas mulheres em oração, auxílio na leitura, na meditação na palavra de Deus. Você vai precisar caminhar junto. Não é apenas um falar uma vez ao ano, mas sim estar exortando, estar admoestando, estar encorajando, estar orando com ela, estar dando bons conselhos, até dando ajuda prática. Digamos que você esteja seguindo uma mulher mais jovem que acabou de ser mãe. Você que é uma mulher mais velha, que já tem os seus filhos criados, você vai poder ensinar e colocar mesmo a mão na massa, dando dicas práticas, mas também auxiliando, ajudando, sendo verdadeiramente uma mãe para essa jovem mãe. É um relacionamento que não tem nada de superficial, muito pelo contrário, ele necessita de ser um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo para conseguir orientar essas mulheres mais jovens no que é bom. Vamos lá deixar o mistério e vamos lá ver quais são os 7 ingredientes que as mulheres mais velhas vão ensinar para as mulheres mais jovens, baseadas na palavra de Deus, no capítulo de Tito 2, que elas precisam desenvolver a partir desse relacionamento feminino, intergeracional, de mentoria. Então, o primeiro ponto é a reverência na maneira de viver. A palavra composta no grego quer dizer um comportamento condizente com alguém que está envolvido em coisas sagradas. É mais ou menos como um sacerdote. Tem que ter uma maneira de viver que vai impactada pela reverência a Deus em tudo. A sua forma de vestir, a sua forma de falar, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Essa maneira de viver reverente em todas as coisas, em tudo. É a mesma coisa ser consagrado, viver, saber que você vive para um propósito sagrado, que você age de forma sagrada, que você pensa de forma sagrada. Como os reformados falam, corandel, né? Porque você vive tudo. Toda a sua vida deve ser reverente, deve ser sabendo que você está sendo observado pelos céus, pelo Senhor. Esse é o primeiro ponto da verdadeira feminilidade bíblica. Segundo é ter o autocontrole ou o domínio próprio.
muito conhecido esse fruto do Espírito, mas a verdadeira feminilidade vai exigir que você tenha esse espírito sófron, essa mente sófron, que é essa mente, como a gente já falou, sadia, saudável, equilibrada, prudente, moderada em todas as coisas também. E como é que você pode adquirir essa mente? Como ela é um fruto do Espírito, se relacionando diariamente com o Espírito Santo. Ele vai fazer essa mente saudável, essa mente autocontrolada em todas as coisas, fluir naturalmente na sua vida como um fruto, uma árvore. Você já viu uma árvore fazendo força para dar fruto? Pois não é, nunca, né? Então, o fruto do Espírito, do autocontrole, do domínio próprio, é algo que a gente adquire quando a gente está maduro na fé. E a gente vai frutificar de um jeito ou de outro, porque esse é o nosso papel. Esse autocontrole, ele vai aparecer na nossa maneira de pensar, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. O autocontrole vai aparecer também na nossa maneira de falar, na nossa linguagem, no nosso linguajar, naquilo que a gente fala, como a gente fala. Todas essas coisas vão ser alteradas porque nós vamos viver autocontroladas. Nós vamos também ter o autocontrole nas nossas ações. Aquilo que nós bebemos, aquilo que nós comemos, aquilo que nós fazemos, como nós nos portamos diante das pessoas e até quando estamos sozinhos. Como a gente já falou, a gente vive corandel em constante reverência a Deus. Tudo que nós consumimos deverá ser com autocontrole e domínio próprio. O terceiro ingrediente da verdadeira feminilidade, a gente vai ver também no próprio versículo, é não sermos escravizados a muito vinho. Aqui o apóstolo Paulo com certeza não queria só dizer do vinho. Ele queria dizer que qualquer coisa que nos escravize, que nos domine, que nos tire, nos afaste desse autocontrole, né, que nos domine, já não é lícito, como ele fala em outro versículo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Ou seja, tudo que nos escraviza de alguma forma e que tira do nosso autocontrole deve ser algo evitado. Deve ser algo com o qual nós, mulheres cristãs, mulheres que vivem de acordo com a palavra do Senhor, não fazemos. O terceiro ingrediente da verdadeira feminilidade bíblica que essas mulheres mais velhas vão ensinar as mulheres mais jovens é serem mulheres orientadas para o amor ao seu marido e aos seus filhos. Sim, porque a gente viu, esse é o nosso principal ministério, nosso principal chamado. Atenção, principal não quer dizer que seja o único, tá bom? A mulher feminina, de acordo com a Bíblia, pode ter outros papéis sim, nada impede, mas sabendo que este é o nosso papel principal, o de ser esposas e mães. Não quer dizer também que aquelas que nunca casaram, que nunca tiveram filhos, também não vão ser mulheres femininas de acordo com a Bíblia. Não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, a gente já vai ver mais na frente que as mulheres solteiras também exercem o seu chamado à feminilidade de outras formas, sabe? Uma partezinha aqui desse livro que eu achei bastante interessante, que fala sobre essa orientação para o amor que nós mulheres somos chamadas. Se você não tiver uma mente sã e domínio próprio, os dois primeiros ingredientes que a gente já falou, você não poderá amar o seu marido quando ele não for amável, não poderá amar os seus filhos em meio a todas as roupas para lavar, almoços para fazer, tentativas de levá-los para a cama a tempo e horas. Você não conseguirá manter a pureza nos seus hábitos e relacionamentos. Você não poderá ver o valor ou a necessidade de trabalhar no lar e você não será capaz de fazer o bem para aqueles que forem cruéis com você. Ou seja, você não será capaz de ser bondosa. Os outros ingredientes da lista que a gente já vai ver. Então, é pra gente saber que a gente não conseguirá amar se a gente não estiver cheia de amor para dar. A gente não vai conseguir ser femininas de acordo com a Bíblia e cumprir o nosso chamado de ser ajudadoras idôneas, boas esposas e boas mães. Não poderemos dar amor se não estivermos cheias de amor, do amor que vem do alto. E isso é algo realmente muito importante. A gente primeiro precisa encher-se do amor de Deus para que a gente possa transbordar o amor de Deus na vida dos nossos próximos. E nós, como mulheres femininas, de acordo com a Bíblia, precisamos e temos como principal chamado esse transbordar de amor na vida e no cuidado do nosso marido, dos nossos filhos e do nosso lar. Próximo ingrediente da verdadeira feminilidade é a prudência e a pureza. Tito 1 nos fala que para o descrente nada é puro, tudo é impuro. E nós vivemos neste mundo caído, neste mundo de impureza, nesse mundo onde reina, não é? Onde jaz o maligno. E nós acabamos por perder um pouco do filtro relativamente à maledicência, à malícia, à impureza, à maldade. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar claramente ou mesmo antecipadamente a impureza, algo que é impuro, do qual nós devemos nos afastar. Isso é realmente uma realidade da qual nós precisamos ficar muito atentos, porque nós somos todos chamadas à pureza, a sermos prudentes, a sermos mulheres puras. Segundo Coríntios 7:1 nos fala justamente isso. Nenhuma pureza é insignificante.
Portanto, os pecados ocultos, aqueles pecadozinhos maliciosos que a gente às vezes tem, que a gente encoraja, ou que a gente nem sabe que tem, porque a gente nem considera um pecado. Sim, esses pecados são pecados, eles nos tornam impuras. Então tenha atenção, mulher cristã, se você quer viver a verdadeira feminilidade, você necessita ser pura. Isso sejamos nós solteiros ou casadas. Pureza não tem nada a ver com a virgindade. Muitas vezes as pessoas acham que a mulher virgem é chamada a pureza e a mulher casada não. Não tem nada a ver com isso. Tanto mulheres solteiras quanto mulheres casadas somos chamadas à pureza. E eu queria ler o que diz aqui nesse livro, bem rapidinho, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o tema. De acordo com o dicionário teológico, a palavra traduzida por pura sugere algo como que desperta admiração, um tipo de vida que chama a atenção e que cria impacto. Mulheres cristãs que têm o coração e a vida puros se tornam uma propaganda da verdade e do poder do evangelho. Outras podem ver que isso realmente muda as suas vidas. Em um mundo sombrio e profano, vidas transformadas pela pureza expõem as trevas e atraem os pecadores à luz de Cristo. Paulo dá às mulheres mais velhas da cidade de Tito a ordem de ensinar o que é bom e orientar as mulheres mais jovens a serem puras. Sim, quanto mais puras nos tornamos, mais belo o nosso Salvador parece aos olhos daqueles que veem a sua pureza refletida em nós. Então esse é o chamado maravilhoso de refletir a pureza e a beleza de Cristo, a santidade de Cristo que nós mulheres temos. O próximo ingrediente da verdadeira feminilidade é a ocupação no lar. Nós mulheres somos ensinadas, orientadas a estarmos ocupadas no nosso lar. E mais uma vez, esse é um chamado para mulheres solteiras e mulheres casadas, tá bom? Não apenas para mulheres casadas. E como nós podemos estar ocupadas no nosso lar? Quando nós desenvolvemos o verdadeiro amor pelo nosso lar, transformamos o nosso lar num pedacinho do céu na terra. E que o nosso lar seja um espelho, um reflexo, ainda que um pouco turvo, do céu. 4 das 7 instruções que o apóstolo Paulo dá a Tito no capítulo 2 de Tito estão ligadas à vida doméstica. Deus se importa com a vida doméstica. Deus ama o lar cristão. Deus se importa com isso, com o que acontece lá dentro e como as coisas são geridas dentro do lar cristão. E você, mulher, tem esse grande privilégio de embelezar, de cuidar, de gerir o lar cristão. A nossa sociedade, se estivesse mais focada no lar e nas famílias, seria bem diferente. Vou ler aqui o que quer dizer um pouquinho mais sobre estar engajadas com o nosso lar. Paulo instrui mulheres a estarem ocupadas em casa. O que quer dizer isso? Estar ocupadas em casa. O que ele não quer dizer, com certeza, ele não está exigindo que mulheres trabalhem apenas em casa ou no lar e essa seja a sua única esfera de influência, tá bom? Ele também não está dizendo que mulheres são as únicas responsáveis por fazer todo o serviço do lar, ok? E ele também não está proibindo mulheres de realizar tarefas fora de casa ou de serem compensadas financeiramente pelo seu trabalho. Ele também não está sugerindo que mulheres não têm lugar na esfera pública ou que não devam contribuir na sociedade, ok? De fora do lar. O que ele quer dizer por estar ocupadas no lar? Com certeza ele quer dizer que nós devemos estar trabalhando no lar. Nós não devemos ceder, comer o pão da preguiça, como a palavra nos diz. Nós devemos trabalhar dentro do nosso lar. Dar ordens também às nossas servas. Às vezes você não tem uma ajudante na sua casa, mas você tem uma máquina de lavar roupa, você tem uma máquina de secar, você tem, não é, um frigorífico. Você pode dar ordem, uma máquina de lavar roupa, secar, ou uma máquina de lavar louça, e você dá ordens às suas servas, que são as suas ajudantes tecnológicas. Isso também é uma forma de trabalhar dentro do lar. Estar ocupadas no lar é priorizar o lar. E às vezes a gente prioriza o nosso lar trabalhando fora. Muitas das vezes as capacidades financeiras do nosso marido não chegam, na realidade de hoje, para suprir as necessidades dos nossos filhos, da nossa casa. Então nós precisamos estar ocupadas no lar, fora do lar. O que é isso? Nós vamos ajudar o nosso marido a suprir as necessidades financeiras do lar, trabalhando fora do lar. E nós não estamos deixando de priorizar o nosso lar por conta disso. Muito pelo contrário, nós estamos, por nós, mulheres cristãs, priorizarmos o nosso lar e buscarmos suprir as suas necessidades, nós trabalhamos fora do lar. Estar ocupada no lar é priorizar o nosso lar e é também ter o nosso coração no lar. Próximo ingrediente da verdadeira feminilidade bíblica. Se você ainda não deixou um like nesse vídeo, deixa agora, porque me ajuda muito. Porque agora o que a gente vai falar, talvez você não vai gostar muito, eu sei, mas é preciso ser dito. O próximo ingrediente da verdadeira feminilidade bíblica é a submissão bíblica. Muitas das vezes tem sido distorcida ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Hoje eu não vou falar muito sobre ela, porque já tem aqui alguns vídeos no canal sobre submissão.
Eu vou deixar esse aqui, o link vai estar na descrição para depois você dar uma olhada, mas hoje eu quero te falar alguns pontos aqui importantes a que as mulheres mais velhas são orientadas a ensinar as mais jovens acerca da submissão. Olha o que a Kat Keller, esposa do Tim Keller, faleceu agora recentemente, uma mulher de Deus, falou sobre isso. Tanto homens quanto mulheres conseguem desempenhar o papel de Jesus no casamento. Jesus na sua autoridade sacrificial, Jesus na sua submissão sacrificial. O casamento é uma submissão que tanto homens quanto mulheres, e as casadas e solteiras, eu venho complementar, devem a Deus. Sim, a Deus. Homens e mulheres precisam ser submissos a Deus. O homem, como diz em 1 Coríntios 11:3, o homem é o cabeça do lar, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça do lar, ou seja, o cabeça da mulher. A gente precisa entender que a submissão bíblica é um chamado para homens e mulheres. O homem é submisso a Deus para poder exercer a autoridade sacrificial no lar. E a mulher é submissa ao marido e a Deus, exercendo a sua submissão sacrificial no lar. E ambos são submissos a Jesus, foi submisso ao Pai. É uma mímica, o casamento é uma mímica da submissão de Jesus Cristo na sua vertente autoridade sacrificial e na sua vertente submissão sacrificial a Deus Pai. Então esse é um privilégio tremendo que nós temos de nos submetermos ao nosso marido e o nosso marido a Deus, e desta forma vivenciarmos a beleza da submissão no casamento, a beleza do evangelho no casamento, que aponta para Jesus. A submissão tem sido muito mal entendida ao longo dos tempos e tem sido distorcida, a submissão bíblica tem sido distorcida, tem levado a muitos abusos e a muitas incoerências e muitas perseguições mesmo. Mas se nós entendermos a verdadeira submissão bíblica, o que ela não significa, nós não seremos enganados e nós daremos toda a honra e toda a glória a Deus através do exercício dela. Então, aqui a gente vai se centrar na submissão bíblica da parte da mulher para com o marido, porque a gente está falando aqui de mulheres, de feminilidade. No outro momento a gente pode falar acerca da parte do marido, mas hoje a gente vai falar então o que a submissão bíblica da mulher não significa. Em primeiro lugar, a submissão bíblica não significa que é para os homens em geral. Você não deve ser submissa a todos os homens. Você deve ser submissa ao seu marido. Mulher casada. E mulher solteira, você deve ser submissa ao seu pai, que é a sua autoridade antes do seu marido, antes de você casar, ao seu pastor, ao seu líder eclesiástico e às autoridades civis, ao seu presidente, aos líderes, aos juízes, às lideranças civis que você tem no mundo, não é? Então essas são os lugares da submissão bíblica para a vida da mulher. Outro ponto que a submissão bíblica não significa é inferioridade ou diferença de valor entre homem e mulher. Muitas vezes as mulheres têm achado a submissão repugnável porque muitas das vezes não entendem a verdadeira submissão bíblica. A submissão bíblica não tem nada a ver com diferença de valor. Homens e mulheres são iguais perante Deus. Homens e mulheres foram criados à imagem de Deus. O grande X da questão da submissão bíblica é que Jesus foi submisso ao Pai em toda a sua vida aqui na terra e por nenhum momento ele foi inferior a Deus, até porque a palavra nos diz que ambos são igualmente Deus. Ou seja, a nossa submissão ao nosso marido ou a qualquer autoridade da nossa vida não nos faz inferior a nenhum homem. É um ato voluntário, nenhuma mulher deve ser coercivamente obrigada a se submeter a qualquer autoridade, seja ela o seu marido ou seu pai. Isso não é assim que funciona, essa não é a submissão bíblica, isso vai levar com certeza a abusos. Então a submissão bíblica e que glorifica a Deus através da nossa feminilidade é um ato voluntário da mulher de fazê-lo em submissão àquela autoridade que Deus colocou na sua vida, mas em primeiro lugar de agradar a Deus e de cumprir o seu chamado aqui na terra. Tá? Não é uma submissão cega e inquestionável, não. Tanto o marido vai prestar contas diante de Deus acerca da autoridade que exerceu sobre a sua esposa, como os pais, mas também a mulher pode e deve questionar quando aquela autoridade for abusiva, quando aquela autoridade não estiver embasada na palavra de Deus, quando aquela autoridade vier a ser pecaminosa. Ela não é uma obediência cega, uma obediência irrestrita, tá bom? Que o homem, o marido ou o pai tem sobre as filhas, tá bom? A submissão também não é para o pecado. O nosso marido, o nosso pai não pode nos obrigar através de uma submissão forçada a pecar. Você não pode e não deve aceitar uma submissão que seja abusiva, coerciva, que seja pecaminosa, que te leve a pecar ou que venha de pecado do seu marido. Se o seu marido está abusando de você, está e maltratando, seja maltratos físicos, psicológicos, ameaças,
qualquer forma que ele esteja lhe submetendo, lhe subjugando até, você deve falar com o seu pastor, com a sua liderança, você deve até, em alguns casos, recorrer às autoridades civis, porque a submissão bíblica, de forma alguma, deve te levar a pecar ou aceitar o pecado do seu marido de forma abusiva, arbitrária, subjugando você e te maltratando. Submissão bíblica não tem nada a ver com isso, tá bom? Então, se for o caso, procure as autoridades. Por fim, o último ponto, ingrediente da feminilidade bíblica que nós mulheres podemos e devemos exercer no nosso lar, a da bondade. Sim, Deus não está apenas interessado naquilo que nós fazemos, Ele está interessado na forma como nós fazemos, no coração que pratica aquelas ações. Você pode, como eu já falei ainda há pouco, fazer tudo perfeito, ter a casa mais perfeita, ter os filhos mais bem cuidados, o marido mais bem cuidado. Se você faz aquilo tudo sem amor, sem bondade no seu coração, o seu trabalho de nada valerá, será em vão para Deus. Para que a gente possa servir a nossa família, cuidar do nosso marido, dos nossos filhos, com a bondade necessária, nós precisamos de ter, novamente, aquela mente sófrona, aquela mente sadia. E onde é que nós adquirimos essa mente, essa transformação da mente, para ter esse coração bondoso? Na presença do Senhor. A gente vê na história de Marta e Maria que Marta estava atarefada, inquieta, com muitas ocupações no lar, que até eram boas, mas ela estava fazendo de forma insatisfeita, sem alegria, como uma obrigação, às vezes até assoberbada, e vendo aquilo como um fardo, quando aquilo deve ser um motivo de alegria, um motivo de satisfação da mulher cristã. Então, se você está sobrecarregado, é porque você precisa escolher a boa parte. Você precisa ir como Maria para a presença do Senhor. Porque lá você vai ser renovada na mente, no seu ânimo, você vai ser encorajada a fazer tudo pelo seu lar e a se reabastecer para servir o seu marido e os seus filhos com bondade, que reflete glória, reflete Cristo na sua vida e a sua imensa bondade, porque o Senhor é tão bondoso, as suas misericórdias se renovam e a sua bondade sobre as nossas vidas a cada manhã. Precisamos então escolher a cada manhã essa presença diária na nossa vida do Espírito Santo para sermos bondosos e cumprirmos a feminilidade bíblica para a qual nós fomos mulheres cristãs somos chamadas. Eu amo que ela pontua, a Nancy pontua aqui sobre a bondade. Ela diz o seguinte: a nossa bondade pode ser a janela através da qual as pessoas ao nosso redor verão a beleza de Cristo. Porque mulheres bondosas, mais jovens e mais velhas, juntas, pintam essa imagem belíssima do Evangelho. A nossa bondade exibirá as riquezas da bondade de Deus, a bondade que nos leva ao arrependimento, a bondade que nos leva à verdadeira transformação, aqueles que a experimentam por meio de nós. A bondade que adorna tanto a nós quanto ao Evangelho que nós proclamamos. Então esse realmente é um verdadeiro privilégio, o privilégio de transformar o nosso marido, os nossos filhos, porque a palavra também nos diz que o nosso marido é ganho sem palavra alguma pelo procedimento da sua esposa, bondoso, submisso, de verdadeira feminilidade. Nós também transformamos a vida dos nossos filhos quando damos esse exemplo de mães dentro do nosso lar. E quando nós somos hospitaleiras com os nossos vizinhos, nós somos bondosas, nós somos reverentes, nós somos autocontroladas, nós somos mulheres cheias do Espírito Santo. Nós damos um verdadeiro testemunho para o mundo, em último lugar, aqueles que não conhecem a Cristo. Então nós, ao exercermos a nossa verdadeira feminilidade, nós vamos mostrar para o nosso marido, para os nossos filhos, mas em última instância e principal, aos incrédulos, aqueles que convivem conosco e que podem ver a beleza de Cristo, a beleza da verdadeira feminilidade na vida das mulheres cristãs, como a beleza de viver uma vida de acordo com o Evangelho, de acordo com as boas novas, adornando, embelezando o Evangelho de Cristo e atraindo aqueles que ainda não conhecem a Deus para conhecê-lo. Eles não poderão chamar-nos, como a própria palavra também nos diz, de hipócritas, porque nós praticamos aquilo que nós professamos. Nós vamos atrair e embelezar o Evangelho de Cristo, porque viveremos vidas felizes, vidas satisfeitas, quando o mundo que jaz no maligno vive descontente, vive amargurado. Nós viveremos vidas felizes e vamos transbordar isso na vida dos próximos. E nós iremos criar uma boa reputação através do nosso viver, vida cristã verdadeira, com todos esses ingredientes que vai levar eles a admirarem a nós e, em última instância, ao Deus que nós servimos, a serem atraídos por esse Deus. Esse é o grande milagre, o grande poder que nós mulheres cristãs temos ao viver a verdadeira feminilidade bíblica. Bom, é isso, pessoal. Eu vou dar por concluído, esse vídeo já ficou enorme. Eu espero que você tenha gostado. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal sobre feminilidade bíblica. Eu vou deixar aqui essa playlist aqui, o link vai estar na descrição para você aprender um pouquinho mais sobre a verdadeira feminilidade bíblica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo desse canal.
Beijo enorme. Tchau, tchau!